Naquela tarde de vento quente, quando o sino da capela tocou baixo e o pó do terreiro dançou como nuvens de memória, a voz de Clara surgiu pela varanda como um som que não pedia permissão. Era verão de 1864, na fazenda Santa Rita, e o ar cheirava a café torrado e a óleo de lamparina, enquanto o latido distante dos cães marcava o tempo. Clara tinha 22 anos, olhos claros que lembravam vidro partido e uma mão que não sabia ficar parada. Vinha de uma linha de proprietários e trazia no corpo a educação polida da casa grande, mas também uma inquietação que ninguém na sala de visitas conseguia traduzir. Miguel tinha 27 anos, braços feitos para carregar sacas e para consertar cercas, rosto marcado por cicatrizes de tarefas vividas, e dormia algumas noites na senzala e outras observava as estrelas como se nelas tentasse ler o seu futuro. Desde menino aprendera a traduzir ordens e a esconder a respiração para que não se percebesse o medo. Havia entre os dois um olhar que se repetia nas conversas roubadas à sombra de um vassoural, e foi esse olhar que virou o primeiro estalo de uma história que misturava desejo, poder e violência. Quando Clara pediu que Miguel subisse ao escritório por um motivo que ela chamou de importante, ninguém imaginou que ali se desenrolaria uma conexão que mudaria destinos e traria à tona velhas injustiças. O que você vai ouvir agora vai mexer com a ideia de quem eram donos e quem eram corpos, e por que a memória precisa ser guardada. Você está ouvindo essa história no canal Brasil Escravocrata. Se essa história te tocar, curta e se inscreva. Vai nos ajudar muito a continuar entregando esse tipo de conteúdo. Miguel estava no quintal quando ouviu o chamado que parecia uma promessa e um aviso. Miguel lembrava da infância como quem descreve uma casa antiga, cheia de portas que rangem. Sua mãe, Rosa, havia sido vendida para outra fazenda quando ele tinha 6 anos, e o nome dela vinha embrulhado em saudade. João, o cozinheiro, tinha-lhe ensinado a ouvir o feijão chilear na panela como se fosse prece. Dona Marta, a parteira da vila, fora para ele figura de cuidado nos dias de febre. Na senzala, ele cresceu entre histórias contadas por Anásia e por Zuleika, que falavam de quilombos e de ancestrais que resistiam, de liberdade como palavra que se aprendia ao sussurrar. Aprendera a trabalhar com a obediente precisão de quem sabe que errar significa chicote ou remoção, e que a vida é medida em tarefas cumpridas. Miguel aprendera a ler as sombras das pessoas, a ver quando o patrão, Coronel Estevão, olhava como quem fazia conta. Havia um pequeno caderno escondido no buraco de um tronco, onde Miguel anotava nomes de músicas e pedaços de receitas que lhe lembravam casa, e nesse caderno também guardava a promessa de tentar, um dia sair. O seu passado pesava como saco de farinha, e a memória dos que o antecederam vivia nas histórias que passava a Maria, irmã mais nova, que cochichava sobre quilombos possíveis. Esse pano de fundo ligava-se ao presente como cordas de uma rede, o trabalho contínuo, a vigilância, a possibilidade sempre remota de fuga. Na casa grande, o antagonista não era só o coronel Estevão, homem de barba penteada e mãos que mediam lucros, mas também o sistema que ele personificava, a engrenagem que transformava corpos em moeda. O coronel gostava de exibir justiça com a boca, mas exercia poder pela economia do castigo, com sermões e pequenas humilhações que ensinavam limites. Havia em sua gestão o senhor Tomás, administrador das contas, que anotava em livros pesados cada cabeça e cada dívida. A governanta Elisa, mulher de olhar frio, punha a casa em ordem com um apito que bastava para calar vozes. Clara, por sua vez, recebia aulas da senhora Inácia sobre etiqueta e sobre as cortesias que mascaravam expectativas. Numa tarde cedida ao tédio, Clara chamou Miguel para ajeitar uma janela quebrada no escritório, e o que começou como tarefa virou tentação e confusão. O diálogo entre eles naquela sala teve a densidade de quem caminha sobre vidro. Clara disse: "Fica aqui, eu preciso falar." Miguel respondeu: "O senhor pode não gostar se eu ficar." Clara falou baixinho: "Não é o senhor, é eu." Miguel perguntou: "O que a senhorita quer?" Clara tocou o retrato da família e murmurou: "Quero saber se algo de verdade pode nascer aqui." Miguel, com as mãos ainda sujas de resina, perguntou: "E se não for permitido?" Clara olhou pela janela, sentiu o gosto metálico de medo na boca e disse: "Então vamos fingir que não aconteceu." Miguel perguntou: "E eu não puder fingir?" Clara respondeu: "Então eu prometo tentar proteger."
Miguel retrucou: promessas aqui valem o peso de papel. Clara insistiu: ainda assim, fique. Foram 8 trocas, cada uma carregada de cheiro de tábuas molhadas, de luz de vela, do toque seco das palmas das mãos, do som abafado de passos no corredor e do sabor salgado do receio. A cena foi doce e amarga ao mesmo tempo e trouxe à tona a assimetria que a Casa Grande dizia não ver. A escalada do conflito interno e social aconteceu como uma maré. Nos dias seguintes, alguns trabalhadores notaram a proximidade. João cochichou à mesa com Dona Marta sobre olhares trocados. Maria, irmã de Miguel, percebeu a mudança nas rotinas e sentiu um frio no estômago. Padre Anselmo comentou em confissões que a juventude andava inquieta. A comunidade reagiu em pequenos gestos que revelavam o tamanho do que estava em jogo. Numa conversa na feira, a dona de padaria, Rosa dos Pães, perguntou a Elisa: o que se passa com a menina Clara? Elisa respondeu com condescendência: coisas de cidade grande. João falou baixo a Miguel: cuidado, o coronel não gosta de surpresas. Miguel respondeu: já não há mais onde me esconder. Maria articulou com Zuleika um plano para que Miguel pudesse ouvir notícias do lado de fora. As sensações se multiplicavam. O cheiro de pão fresco que antes alegrava veio misturado ao gosto amargo do medo. O som de risadas na varanda cortava como faca. O tato de roupas lavadas parecia insuficiente para cobrir o que se passava por dentro. E a visão das janelas fechadas da Casa Grande lembrava um olhar que vigiava. Cada pequeno gesto da comunidade foi medido como quem pesa uma possibilidade de injustiça, e a tensão cresceu até que não deu mais para manter as coisas apenas em sussurros. O confronto direto veio numa noite de chuva, quando o coronel, informado por Tomás, resolveu esclarecer aquilo que a casa chamava de quebra de ordem. Na sala principal, Clara ficou pálida, e Miguel foi chamado a responder diante de rostos que tinham o poder de decidir seu destino. O coronel falou com voz curta: o que houve entre vocês dois? Miguel tentou explicar: senhor, houve um momento, mas não foi aquilo que se imagina. O coronel interrompeu: não venha com meias-verdades, aqui se preserva a ordem. Clara falou, tremendo: foi voluntário num momento que eu assumi. O coronel perguntou a Tomás: sabem quantas cabeças isso pode afetar? Tomás respondeu: afeta a renda, senhor. Igreja e vila se encheram de rumores. Padre Anselmo, tentando mediação, disse: precisamos de prudência e justiça. Elisa sugeriu punição simbólica, e Rosa dos Pães opinou pela clemência. Miguel disse: não quero causar dano. O coronel levantou a voz: você é propriedade até segunda ordem. Clara retorquiu: propriedade de carne não é explicação para tudo. Foram 7 trocas de fala que expuseram o coração da injustiça. Cada frase ecoando com cheiro de chuva úmida, o som de passos apressados, a textura dura das cadeiras, o gosto metálico do medo e a visão clara de olhares que pesavam como sentenças. Miguel teve que escolher entre negar e proteger Clara ou admitir e aceitar a remoção, e escolheu a verdade de seu afeto, custando-lhe a liberdade. A punição foi concretizada de forma administrativa e cruel. Tomás escreveu a resolução de remoção, o coronel assinou, e Miguel foi vendido para uma fazenda distante, uma troca que parecia apagar histórias. Na manhã da partida, Miguel embalou num saco o caderno com músicas e um pequeno terço que pertencera à avó de Rosa, e Clara ofereceu-lhe um lenço bordado que cheirava a lavanda. Houveram despedidas rápidas, com João e Dona Marta segurando as mãos e dizendo palavras que tentavam consolar. Maria chorou em silêncio, e Zuleika trouxe uma tigela de água morna para que Miguel lavasse as mãos antes de partir. O som da carroça rangendo preencheu a estrada, misturando-se ao aroma de terra molhada e ao sabor salgado das lágrimas. Miguel tocou o rosto de Clara pela última vez, sentiu o tecido macio do lenço, ouviu o chamado dos grilos e entrou no carroção com o peso do cativeiro renovado. A figura da Casa Grande permaneceu no horizonte como uma mancha polida, e o quilombo de possibilidades afastou. Foram várias vozes que acompanharam a partida. Tomás fez anotações, Padre Anselmo murmurou orações, Dona Marta proferiu bênçãos, João prometeu vigiar Maria, e Rosa dos Pães levou flores para a janela. No epílogo, a história de Clara e Miguel virou memória que atravessou gerações e ensinou uma lição dura sobre poder e dignidade. Miguel partiu para longe, mas o caderno de canções chegou a um quilombo que, décadas depois, serviu de abrigo a outros que fugiam.
e nele alguém encontrou a letra de uma canção que lembrava os nomes dos que foram vendidos. Clara ficou na casa grande, casada por conveniência com um homem da cidade, carregando o peso de um segredo que corroía as manhãs. A vila guardou o nome de Miguel em muralhas de silêncio, até que Zuleika, anos depois, levou a história a um historiador local, e o registro começou a virar peça de museu e de memória. Essa história é a de muitos que sofreram sob a lógica da escravidão e do cativeiro, e lembra que a remoção de corpos deixa rastros que a memória deve continuar a seguir. Se essa narrativa tocou seu coração, inscreva-se para manter viva a voz dos que foram calados. Lembrar é um ato de dignidade, e honrar os ancestrais é um passo para que injustiças não se repitam. Nunca esquecer que a liberdade é um dever coletivo e que a memória é o caminho para a reparação.